Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quando você estiver assistindo. Sou o professor Vitor, esse aqui é mais um vídeo nosso Professor Popular, mais uma videoaula para a gente trabalhar o último tópico da estrutura da dissertação que eu gostaria de trazer para vocês, beleza? Espero que vocês tenham passado bem essa semana. Eu sei que eu prometi no vídeo anterior que eu ia encurtar as coisas e eu já encurtei no material. Vamos fazer rapidinho aqui para não ficar muito denso, beleza? Então, como sempre aqui, trago para vocês o tópico da nossa aula e já de antemão dizer para vocês, está acabando, isso pode ser bom para alguns, para outros nem tanto, mas a gente está acabando aqui os tópicos básicos da estrutura da dissertação, beleza? Hoje a gente vai falar então de conclusão, que é a finalização do nosso texto, ok? Como vocês já viram nas aulas anteriores, né, todo texto possui início, meio e fim, e o texto da dissertação escolar não é diferente. Aqui a gente também possui uma finalização. Para as nossas aulas, vamos trabalhar isso com o nome de conclusão, né? Que vai trazer justamente toda a convergência do nosso texto, né? Aqui, no texto da dissertação, como em outros textos, tudo que a gente faz converge para um ponto, no caso aqui, a nossa conclusão, beleza? E já tendo de antemão essa primeira pequena análise, essa pequena primeira apresentação sobre a conclusão da dissertação, a gente pode refletir sobre o objetivo, a função da dissertação, da conclusão dentro da dissertação. Assim como a introdução tem uma função, um objetivo, a argumentação tem uma função, um objetivo, qual que será então que é a função ou objetivo da conclusão? Para isso, eu deixo para vocês aqui um pequeno campo. Opa, quase, hein? Não vamos dar spoilers aqui da resposta. Mas eu deixo para vocês um pequeno campo, se vocês quiserem pausar o vídeo para rascunhar, para fazer um pequeno parágrafo sobre qual o objetivo da conclusão, vocês podem fazer isso agora, beleza? Então vamos continuar aqui já para o nosso pequeno spoiler que foi dado. Quero trazer para vocês aqui, vamos lá. Opa, vamos lá. A conclusão, dentro da dissertação, a gente pode trabalhar com uma reflexão sobre a função, sobre o objetivo dela, mas também sobre como isso é feito, porque já vai dar para a gente muito sobre daquilo que a gente pode entender como a função a partir de como fazer a conclusão, né? Então é por isso que eu destaco para vocês aqui que, mesmo que essa ideia sobre o objetivo, a função da conclusão possa não ser muito claro, e aí isso traga à cabeça da gente alguns pontos meio óbvios, como concluir o texto, finalizar o texto, isso não está errado, esse tipo de reflexão não está errado, mas a gente pode pensar então como fazer a conclusão para que isso ajude a gente a entender os objetivos da conclusão, beleza? Aqui então a gente pode pensar que a conclusão da dissertação escolar tem a função de fechar o texto, e faz isso ao deixar claro que toda a argumentação foi desenvolvida para comprovar o ponto principal. Então, eu fecho o meu texto argumentativo mostrando que, desde o princípio, o que eu queria defender era o meu ponto principal, a minha tese no caso, então tudo o que eu fiz convergiu para a defesa daquela tese. Nossa, Vitor, mas você não disse na aula passada que a argumentação é justamente o embasamento para a defesa da sua tese, então eu vou meio que repetir? Em algum aspecto, em um certo nível, a gente pode pensar também uma repetição do que foi apresentado. É importante a gente fazer a diferença entre repetição simplesmente, né, e retomar, retrabalhar, reafirmar essas ideias, né? A repetição é um problema. Reafirmar as nossas ideias talvez não seja um problema. Talvez seja justamente o dispositivo que a gente possa usar para isso, beleza? Então aqui, ó. Para além disso, vamos começar fazendo essa pequena distinção, né? Ó, a conclusão da dissertação escolar tem a função de fechar o texto, perfeito. Faz isso deixando claro que toda a argumentação foi desenvolvida para comprovar o ponto principal. Ótimo.
Aqui eu quero propor uma divisão, uma separação entre outros vestibulares e o Enem, porque assim, no caso de outros vestibulares, né, no caso de vestibulares que não sejam Enem, tentar destacar o máximo possível para a gente não deixar passar, a nossa argumentação foi toda pensada, foi toda proposta para comprovar a tese. E a nossa conclusão vai, então, retrabalhar, vai reafirmar todo esse nosso percurso, ok? No caso de textos que não são Enem, esse é o mecanismo que a gente vai usar, com o qual a gente vai trabalhar, ok? No caso de textos Enem, a gente vai ter um pequeno adicional que a gente já vai trabalhar um pouco mais embaixo, ok? Aqui. Aí vocês podem estar se perguntando, nossa, beleza, palmas, Vitor. E agora? Como que eu faço isso? Como que eu reafirmo? Como que eu retrabalho a minha tese? Como que eu retrabalho meu texto? É isso que a gente vai ver. E para entender isso, a gente pode, então, já pensar na estrutura dessa conclusão, dividir essa conclusão, do mesmo jeito que a gente está dividindo o texto em pequenas caixinhas, dividir a conclusão em pequenas caixinhas para que isso fique mais visível para a gente. Beleza? Aqui, então, fazer essa pequena divisão que, diferentemente das outras partes do texto, é bem rápida e bem pontual. Perdão que eu estou... Pronto. Agora não vou mais cobrir aqui os nossos exemplos. Vamos lá. A gente pode, então, dividir a nossa conclusão em 3 momentos, né? O recurso coesivo, aquilo que vai apresentar para mim que eu estou finalizando o texto. Em certa medida, esse recurso coesivo pode ser uma muleta para a gente mostrar que está finalizando o texto. Se a gente conseguir indicar de uma maneira um pouco mais desenvolvida que o texto está sendo finalizado, não faz o menor problema a gente não trazer essas pequenas palavrinhas, pequenas muletas para a gente. Como estamos começando a trabalhar isso ainda, optei por fazer essa pequena observação e trazer na estrutura esse recurso coesivo, que pode ser uma pequena expressão ou pode ser algo mais desenvolvido, ok? Mas é importante porque ele apresenta o leitor, mostra para o leitor que aquilo se trata da finalização do texto, ok? Aí temos alguns exemplos, existem muitos outros conectivos, conectores, pequenas expressões que vão dar a entender que a gente está finalizando o texto. Isso aí a gente pode trabalhar num momento separado ou fica a critério de vocês também pesquisarem e procurarem, ok? Depois de mostrar para o meu leitor, depois de começar a apresentar que aquilo está fechando o meu texto, é muito importante que eu traga a apresentação ou a retomada da tese. Por quê? É nesse ponto que a gente vai indicar que tudo que eu falei convergiu para aquele ponto. Nossa, Vitor, mas eu deixei clara a minha tese na introdução. Eu vou repeti-la? Você pode reafirmá-la com palavras diferentes, usando sinônimos, usando expressões diferentes. Talvez o melhor jeito de pensar isso é o seguinte: na introdução, a gente apresenta a nossa tese de acordo com o recorte temático, bem perfeitinho, usando, se não as mesmas palavras, sinônimos bem diretos do próprio recorte temático que vem na proposta. E aqui a gente pode trabalhar com os conceitos um pouco mais amplos, um pouco mais restritos, a depender de como a gente apresentou isso ao longo do texto. Beleza? A gente pode usar então sinônimos um pouco mais amplos, um pouco mais restritos, para mostrar que a gente está retomando a discussão. Ok? Aqui então, trago um pequeno exemplo sobre uma proposta hipotética de cotas étnico-raciais. Beleza? Então, dessa forma, recurso coesivo, as cotas étnico-raciais são uma forma de dar início à igualdade social e proporcionar a grupos marginalizados as condições necessárias para uma maior inclusão em diferentes âmbitos da sociedade. Por essa pequena retomada, eu percebo então que eu estou falando sobre as cotas étnico-raciais, afirmando, então me posicionando que elas dão início, elas são um dispositivo para garantir a igualdade social, mas não só isso, também proporcionar aos grupos marginalizados as condições necessárias para uma maior inclusão em diferentes âmbitos da sociedade. Por aqui, então, eu percebo que meu posicionamento foi favorável às cotas étnico-raciais em relação
seria um mecanismo que busca, que promove a igualdade social. De que maneira? A partir do momento em que elas proporcionam, a partir do fato delas proporcionarem condições necessárias para uma maior inclusão de determinados grupos em diferentes âmbitos da sociedade. Então, as cotas étnico-raciais são positivas porque elas promovem essa inclusão em diferentes espaços sociais. Ok? Para finalizar, diferentemente do Enem, então aqui já estamos fazendo um recorte. Aqui eu trago um exemplo para vocês que não se enquadra no Enem. Vamos falar um pouco sobre o Enem logo embaixo. Mas aqui a gente traz então, para finalizar a nossa conclusão, a proposição ou reflexão, ou desdobramentos, também podemos trabalhar com esse nome. Qual que é a função desses dois dispositivos, né? Primeiro, a proposição, por exemplo, ela finaliza o texto apresentando meios para resolver os problemas abordados. Então, na proposição a gente vai dar soluções. É isso que o Enem espera. Na reflexão ou nos desdobramentos, a gente aborda cenários futuros da sociedade frente às questões trabalhadas no texto. Então, por exemplo, estou falando que as cotas étnico-raciais são um bom dispositivo para começar a trabalhar a igualdade social. Um desdobramento positivo disso, então, é que no futuro próximo, com as cotas adotadas amplamente, a sociedade vai se tornar um pouco mais igual, ou um pouco menos desigual, ok? Ou então, um desdobramento negativo. Se as cotas não forem adotadas amplamente, a sociedade vai caminhar para a continuidade desse cenário de desigualdade. Então, vamos olhar, por exemplo, aqui um pouco mais estruturado, ok? Então, dessa forma, conectivo, as cotas étnico-raciais são uma forma de dar início à igualdade social e proporcionar, a grupos marginalizados, as condições necessárias para uma maior inclusão em diferentes âmbitos da sociedade. Então, retomada da tese, retomada do que eu apresentei ao texto. Com elas, com as cotas étnico-raciais, será possível aumentar a representatividade de negros e pardos, a começar pelas universidades, e seguir em direção ao mercado de trabalho, para diminuir o racismo institucionalizado. Então, num futuro próximo, com a adoção das cotas étnico-raciais, esse cenário colocado aqui vai ser um pouco mais possível. Ok? Vamos indo, vamos indo. A gente pode trabalhar com exemplos nos nossos textos, procurando, ora, abordar um cenário mais positivo, ora, abordar um cenário mais negativo. Ok? Vou deixar também, procurar deixar uma atividade onde a gente tenha alguns textos e possa dar conclusões para eles. Ok? Aqui, para finalizar, para a gente já finalizar, não vou me estender muito, estão vendo? Ó, 13 minutinhos ainda, estamos bem tranquilo. Para a gente finalizar, eu só quero fazer a distinção entre dois pontos que a gente abordou anteriormente. E eu já estou aqui cortando de novo. Dois pontos que a gente abordou anteriormente. Vamos voltar lá na tabela para a gente ver aqui. Ó. Eu falei de apresentação da tese e falei de proposição. Dois pontos que não estão muito claros aqui nos nossos exemplos, né? Vamos tentar deixar eles mais claros aqui de novo. Ó, então, apresentação da tese e proposição. Ok? Primeiro, a apresentação da tese. Né? Se a gente pensar aqui que um bom recurso para ressaltar que o nosso texto procurou provar a tese é justamente a retomada da tese aqui. A partir da retomada da tese, qual que é o efeito que a gente causa no nosso texto? Algo parecido com isso aqui. A gente tem uma posição a ser comprovada que já ficou claro no início do texto. A gente vem, então, passando pela introdução, a argumentação, argumento 1 e 2, e a conclusão que volta nessa posição a ser comprovada. Eu dei um caráter meio cíclico para o meu texto. É importante diferenciar cíclico de redundante. A gente não tem, ou melhor, a gente precisa evitar que o nosso texto não saia do lugar. Mas, se a gente perceber aqui nesse pequeno esqueminha, o nosso texto ele saiu da introdução, passou pela argumentação, então eu tinha a posição a ser comprovada, que eu não comprovei ainda, passei pela argumentação para comprovar essa posição, e aí sim, volto na conclusão com essa posição comprovada. Ok? Então, vamos tomar muito cuidado para que o nosso texto fique cíclico, mas não redundante. Beleza?
que tem a ver, então, a apresentação da tese na conclusão no meio disso tudo aqui? Vamos lá. Ó, após a retomada da tese aqui, a gente pode indicar os desdobramentos, como eu falei para vocês, né? Apontar os cenários futuros, indicar como isso pode se desdobrar positivo ou negativamente. Beleza, isso aqui é muito interessante. Porque na dinâmica da dissertação escolar, o nosso texto ele não vai ser confrontado, ele não vai ser respondido. Então, apresentar desdobramentos mostra o caráter importante da discussão, não mais fechando pelo menos a nossa posição. Beleza? Ok, só que se eu não deixei a minha posição clara no começo do texto, que isso pode causar para o meu texto? Eu não deixei a minha... Opa, perdão, estava cortando tudo aqui. Ó. Vamos ver. Ficou um pedacinho cortado, infelizmente. Desculpem aí. Mas aqui a gente tem escrito apontar os cenários. Se eu não deixei nada claro no início, eu vou apresentar isso depois, no final, e dando os desdobramentos. Né? Esses desdobramentos são importantes porque eles são uma maneira de finalizar o texto sem matar, entre aspas, a discussão, que é uma discussão muito importante, que é uma discussão que não pode ficar restrita só a 30 linhas, a uma folha, uma pequena dissertação escolar. Então, o dispositivo do desdobramento é meio pensado para que a gente finalize o texto, mas de uma forma passível de discussões, de reflexões, beleza? Ok, dentro disso, então, como eu disse para vocês, o desdobramento ele pode ser usado nesse momento de finalização, seja quando eu retomo a tese ou quando não, quando eu só apresento a minha posição no início. Fiz a minha conclusão, não deixei uma tese clara, apresentei apenas a minha ideia, a minha posição. Vamos lá. Aqui um pequeno adendo para a gente sobre por que é importante a gente fazer essa divisão entre desdobramentos e proposta de intervenção, certo? O desdobramento ele é muito bom porque nem sempre o nosso problema vai poder ter uma solução, né? Às vezes o nosso problema é muito complexo, muito abstrato, e é difícil apresentar uma solução. Então a gente pode só apresentar desdobramentos, apresentar uma reflexão sobre isso, ok? Então vamos lá, para cada um dos dois pontos, sobre a apresentação da tese e a proposição. Como eu disse, são recursos diferentes, são recursos um pouco mais específicos, então a gente tem que ter consciência sobre quando e como usar. Pensando nisso, vamos refletir sobre a apresentação da tese. Eu falei para vocês, né? A apresentação da tese na conclusão é quando a gente não traz isso na nossa introdução. A gente trouxe a nossa introdução sem uma tese clara. A gente vai apresentar a nossa tese na conclusão. Então, quando vocês acham que a gente deve apresentar a tese na conclusão? Por exemplo, em quais tipos de temas, em quais tipos de recorte temático a gente pode apresentar a nossa tese na conclusão? Ou ainda, como fazer isso? Do mesmo jeito que a gente pensou como fazer a conclusão, quais eram os objetivos a partir de como fazer isso, como que a gente pode fazer então a apresentação da tese na conclusão? Quiserem pausar para fazer esse pequeno exercício de reflexão, podem pausar. E a gente já continua pensando também na proposição. Mesmo modo, quando que a gente usa uma proposição na conclusão do nosso texto? Correr rapidinho, perdão, não pausei para vocês fazerem. Podem pausar para fazer uma pequena reflexão sobre isso e a gente já continua. Aqui é muito importante a atenção. Por quê? Em relação à proposição, a gente já viu antes. É algo voltado para o Enem. Por quê? Isso tem muito a ver com a solução de um problema. O Enem muitas vezes vai trazer um problema para a gente. Então, tá dado a brecha para a gente fazer uma proposição. Mas em relação à tese na conclusão, né? A apresentação da tese na conclusão. Esse recurso, como eu disse para vocês, é usado quando a gente não apresenta a tese na introdução. É muito importante
ter consciência disso, porque senão fica realmente muito repetitivo. A gente vai acabar usando as mesmas palavras que a gente está usando na tese, ok? Dessa forma, o nosso texto, a nossa conclusão, ela finaliza na dedução da tese. Nesse caso, todo o texto vai convergir para que o leitor identifique a tese no final. Isso é muito legal, parece uma maneira muito interessante. E realmente é uma maneira muito interessante. Porém, eu preciso ressaltar para vocês, eu preciso lembrar para vocês que isso exige um domínio um pouco mais apurado do texto e do que a gente quer para o texto. Então, é muito importante a gente ter clara a nossa tese desde o início, para que a gente não corra o risco de deixar isso se perder na argumentação, ou para que a argumentação fique contraditória ou expositiva. Então, apesar de ser um recurso muito interessante, ele é delicado de ser usado. Então, o que eu aconselho para a gente que está com tempo curto ou nessa situação de distância, falta um pouco de diálogo, a gente pensar que é bom a gente ter um domínio do texto padrão, entre aspas, com a apresentação na tese na introdução, e a partir desse bom domínio, a gente pode começar a mexer um pouco nessas questões, a trabalhar um pouco essas questões. Então, talvez aí, se eu estou sabendo bem como estruturar esse texto com a tese na introdução, eu faço uma tentativa de trazer isso na conclusão, para a gente ver como que fica. Ah, ficou legal? Posso trabalhar mais. Não ficou legal? Posso treinar mais. Mas numa hora de dificuldade, eu sei que eu tenho o padrão para recorrer, ok? E aí, para finalizar, em relação à proposição, que é algo muito restrito ao Enem, e assim, quase que 100% restrito ao Enem. Para a gente entender isso, é só pensar na prova do Enem e na própria concepção da proposição ou da proposta de intervenção, como o Enem chama, perfeito? O Enem tem uma competência só para isso, então é muito importante no Enem a gente não deixar de ter a proposta de intervenção, enquanto em outros lugares a gente pode ter ou não uma solução, com um tema mais concreto, com um tema mais possível de apresentar uma solução, no Enem a gente precisa da solução, beleza? A proposta de intervenção, como eu disse, ou proposição, é a solução desse problema apresentado no recorte temático do Enem, ok? No Enem isso é possível porque o Enem sempre vai trazer um problema para a gente, e como um problema, exige uma solução. Para a gente já começar a pensar nisso, vamos falar só de proposta de intervenção nas próximas aulas, mas para a gente já começar a pensar, a gente pode trabalhar com 4 pontos. Quem vai resolver esse problema, então quem irá resolvê-lo, o que será feito para resolver esse problema, qual o objetivo dessa ação de solução e, perdão, como será feita essa ação de solução e qual o objetivo dessa ação de solução. Para simplificar a nossa vida, a gente pode pensar em algumas palavrinhas-chave para lembrar disso. Aqui a gente traz então agente, quem irá resolver o problema, quem resolverá o problema, ação, o que será feito, método da ação, como que eu vou fazer aquela ação, como que eu vou resolver aquilo, e a finalidade, qual o objetivo dessa resolução. Beleza? Um ponto importantíssimo é que, além desses 4 itens, o Enem exige que a nossa proposta de intervenção possua um detalhamento. Mesmo que a gente vá abordar um pouco melhor o que é o detalhamento e como fazer isso nas próximas aulas, a gente já pode ter em mente que o detalhamento ele pode aparecer em qualquer um dos pontos da nossa proposta de intervenção, de uma maneira um pouco diferente. Então, se eu estou falando agente, quem vai resolver, eu posso detalhar mostrando por que esse agente é o mais capacitado. Se é a ação, eu posso detalhar mostrando por que essa ação é a mais indicada. Se eu estou falando do método, como resolver esse problema, eu posso dizer por que esse método ou como esse método atua sobre o problema. Ou se eu quero falar sobre a finalidade da ação, eu posso então dizer como que essa ação pontual, com esse objetivo pontual, como isso se relaciona ao problema principal. Beleza, pessoal? Então, sim, acredito que aqui a gente passou por diversos pontos da nossa conclusão e a partir de agora a gente já pode estar um pouco mais habituado e engajado a terminar o texto de uma maneira boa, ok? Muito obrigado pela atenção, quase 25 minutos aí, é isso, pessoal, até semana que vem, beijo para vocês e se cuidem, tchau, tchau.